Ela não vai voltar. E no fundo, bem no fundo, você já sabe disso. Você só ainda não teve coragem de dizer isso para si mesmo em voz alta. Então eu vou dizer por você. Este vídeo não é sobre ela. Não é sobre o que ela fez, o que ela disse ou por que ela foi embora. Este vídeo é sobre o que sobrou. Sobre o que aparece quando o barulho da presença dela some e tudo o que resta é você, de frente para o espelho, num quarto que ainda cheira a ela, tentando entender quem é esse que está te olhando de volta. Se você está aqui, é porque alguma coisa dentro de você está pedindo algo que não é consolo. É verdade. E verdade, às vezes, dói mais do que a própria perda. Mas é a única coisa que pode te tirar desse lugar. Eu preciso ser honesto comigo mesmo agora. Eu fiquei repetindo a mesma cena na cabeça por dias. O jeito que ela falou, o tom de voz, a porta, o silêncio depois da porta. E eu fiquei ali, parado, como se o chão tivesse aberto e eu não tivesse caído, mas também não tivesse mais onde pisar. Eu fiquei nesse limbo, entre querer ligar e saber que não deveria, entre sentir raiva e sentir saudade, entre culpar ela e me culpar. E eu percebi uma coisa, eu não estava sofrendo só por ela, eu estava sofrendo por mim, pela versão de mim que eu construía em volta dela. Porque sem perceber, eu tinha feito dela o centro de tudo, da minha rotina, dos meus planos, da minha paz. E quando ela saiu, não foi só ela que foi embora. Foi a estrutura inteira que eu tinha montado, e aí eu desmoronei, não porque sou fraco, mas porque construí em terreno que não era meu. Isso é difícil de admitir, mas precisa ser dito. Eu terceirizei minha estabilidade emocional, coloquei na mão de outra pessoa o controle sobre como eu me sentia. Se ela estava bem comigo, eu estava bem. Se ela estava distante, eu entrava em parafuso. Se ela sorria, meu dia fazia sentido. Se ela não respondia, meu mundo perdia a cor. Isso não é amor. Ou pelo menos, não é só amor. É dependência. É abandono de si mesmo disfarçado de entrega. E dói perceber isso. Dói porque a gente romantiza a entrega total. A gente acha bonito dizer, eu me dei por inteiro, mas ninguém pergunta, e o que sobrou de você? O quarto está vazio agora. O celular não vibra mais com o nome dela. A cama tem espaço demais. A noite dura mais do que deveria. E o silêncio é a parte mais barulhenta. Porque no silêncio você não tem para onde fugir. Não tem série para maratonar, não tem amigo para ligar às 3 da manhã, não tem distração que funcione de verdade. No silêncio, você se encontra. E talvez esse seja o problema. Talvez você não goste do que encontra. Eu não gostei. Eu encontrei um homem que não sabia ficar sozinho, que não sabia o que fazer com as próprias horas quando não tinha ninguém para preencher, que não tinha um propósito forte o suficiente para se segurar quando o chão emocional sumiu. E isso não é culpa dela. Isso é responsabilidade minha. Sempre foi. Eu só não queria olhar para isso enquanto ela estava aqui, porque a presença dela mascarava o vazio que já existia antes dela chegar. E é aqui que a maioria das pessoas trava, porque reconhecer isso exige algo que a dor não quer permitir. Honestidade brutal consigo mesmo. A dor quer um culpado. A dor quer uma narrativa simples. Ela me deixou, ela me traiu, ela não me valorizou, e talvez parte disso seja verdade. Talvez ela tenha errado, talvez ela tenha falhado, mas e eu? O que eu fiz com as minhas escolhas? Em que momento eu parei de cuidar de mim para cuidar só da relação? Em que momento eu engoli o que sentia para evitar conflito? Em que momento eu perdi o respeito por mim mesmo e chamei isso de paciência? Essas perguntas não são confortáveis, mas são necessárias, porque se eu não respondo agora, eu vou repetir. Vou encontrar outra pessoa, vou mergulhar de novo, vou construir tudo de novo em volta de alguém. E quando essa pessoa for embora, porque pessoas vão embora, isso faz parte. Eu vou desmoronar do mesmo jeito, no mesmo lugar, com a mesma dor, e vou achar que o problema é o amor. Mas o problema nunca foi o amor. O problema foi o que eu fiz de mim dentro do amor. Tem uma coisa que eu precisei entender e que ninguém me ensinou. Ninguém me disse que a pessoa mais importante da minha vida deveria ser eu. Não de um jeito egoísta, não de um jeito frio, mas de um jeito estrutural, como um edifício. Se a fundação sou eu posso suportar qualquer tempestade que venha de fora. Se a fundação é outra pessoa, qualquer ventania leve já me derruba. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz dela minha fundação.
E quando ela saiu, eu desabei. Não por culpa dela, mas porque eu me construí errado. Eu tenho pensado muito sobre o que significa ser forte de verdade. E não é o que a gente imagina. Não é engolir o choro. Não é fingir que não dói. Não é publicar uma foto sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ser forte é sentar no escuro, sentir a dor inteira, deixar ela percorrer o corpo e mesmo assim não deixar ela decidir por você. É chorar sem se destruir. É sentir saudade sem mandar mensagem. É lembrar dos momentos bons sem tentar recriá-los. É aceitar que acabou, não porque você quer, mas porque a realidade não pede sua permissão para acontecer. E a realidade é simples. Ela foi embora. E por mais que doa, por mais que a mente crie cenários de reencontro, por mais que o coração insista que talvez, quem sabe, um dia, a verdade é que o que acabou, acabou. E ficar preso nisso não é lealdade, é prisão. Você não está sendo fiel a ela. Você está sendo refém de uma versão do passado que não existe mais. Eu me peguei olhando fotos antigas ontem e percebi uma coisa estranha. Eu não sentia saudade dela, exatamente. Eu sentia saudade de como eu me sentia com ela, da leveza, da risada fácil, da sensação de que tudo ia ficar bem. E aí caiu a ficha. Eu não preciso dela para sentir isso. Eu preciso de mim. Eu preciso reconstruir essa leveza dentro de mim, sem depender de ninguém para ativá-la. E isso é um trabalho longo, silencioso, diário, sem aplausos, sem reconhecimento. Só eu, comigo, fazendo o que precisa ser feito. Tem dias que eu acordo e o primeiro pensamento é ela. E eu não luto contra isso. Eu deixo o pensamento vir como uma onda. Ele vem, ele passa. Eu não preciso segurar. Eu não preciso empurrar. Eu só preciso não me afogar nele. Porque pensamentos não são ordens. Sentimentos não são sentenças. Eles aparecem, eles existem e eles vão embora. Assim como ela. Assim como tudo. A dor de hoje não é a dor de amanhã. A saudade que sufoca agora vai virar uma lembrança morna daqui a algum tempo. Não porque eu esqueci, mas porque eu cresci. E crescer dói. Crescer é perceber que você estava errado sobre coisas que jurava estarem certas. Crescer é olhar para trás e sentir vergonha de algumas escolhas. Crescer é perdoar a si mesmo por ter sido imaturo, carente, dependente, inseguro. Crescer é dizer: eu fui isso, mas não preciso continuar sendo. Eu não quero voltar a ser quem eu era antes dela, porque aquele cara também tinha problemas. Eu quero ser alguém novo, alguém que aprendeu, alguém que sabe que o amor é bonito, mas não é tudo. Que a solidão não é castigo, é solo fértil. Que a dor não é inimiga, é professora. Que perder alguém não significa perder a si mesmo a menos que você tenha se perdido antes. E talvez seja isso que esse término está tentando me dizer. Não que eu não sou suficiente, não que eu não mereço amor, mas que eu preciso, antes de qualquer coisa, me tornar alguém que não desmorona quando o amor vai embora. Alguém que tem raízes próprias, que tem um chão próprio, que tem uma vida que funciona com ou sem alguém do lado. Isso não é frieza, isso é maturidade. Isso é o tipo de força que não se constrói na academia, se constrói nas noites em que você escolhe não ligar, nas manhãs em que você levanta mesmo sem vontade. Nas horas em que você senta com a dor e diz: eu te escuto, mas você não me controla. Eu estou aprendendo a ser minha própria companhia, a gostar do silêncio, a não ter medo do quarto vazio, a olhar para o espelho e não procurar o reflexo de outra pessoa para me validar. Isso é um processo, lento, imperfeito, cheio de recaídas. Mas é o processo mais importante que eu já comecei, porque no final a pergunta nunca foi por que ela foi embora. A pergunta sempre foi: quem eu sou quando não tem ninguém aqui para me dizer quem eu sou? E eu ainda estou descobrindo, mas pela primeira vez eu não estou fugindo da resposta. Eu quero te pedir uma coisa agora, algo pequeno, algo só seu. Fecha os olhos, respira fundo, sente o peso do seu corpo onde você está. E diz internamente, sem pressa, uma única frase: eu sou minha responsabilidade. Não repete como um mantra vazio. Sente o peso dessas palavras. Deixa elas descerem. Porque quando você assume a responsabilidade pela sua própria dor, você também assume o poder de transformá-la. Ninguém vai te salvar. Mas você não precisa ser salvo. Você precisa ser construído. E o único arquiteto possível é você. Se esse vídeo tocou alguma coisa em você, o próximo vai mais fundo, assista.